Eba, glória a Deus. Ai, que bom. Tá me Boa vendo e noite. ouvindo? Boa noite. Que bom, que bom. Agora Glória a sim. Deus. Agora sim, foi. Graças a Deus. Normalmente é assim, esse comecinho a gente ajusta questões Sim. técnicas. É comum. Glória a Dedeus. Aí a gente já... Eu vou fazer só uma aberturinha, vou pular aquele momento que a gente tinha combinado de eu tocar, porque eu sei que o tempo está curto, né? Que bom, Rosana. Bom que tá dando para ver os dois. Glória a Deus, funcionou. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Ixi. Show. Você está me ouvindo, Eu Natália? estou ouvindo você bem. Eu acho. Se alguém, se alguém Ah, puder dar é? retorno também. Estou ouvindo e vendo Eu tô te ouvindo. perfeitamente. Ah, ok. É Tá. porque onde a gente mora, é, tem dias que a internet é assim mesmo, sabe? É uma luta Uhum. aqui com a internet. Eu estou Sim. usando meus dados móveis, mas Uhum. mesmo assim é lá no CIEM, né? Ah, Depende da noite. uhum. Não é todo dia assim, mas tem dia que é terrível mesmo. Entendi. Acontece. Ramsés, quero te agradecer muito por ter aceitado aí o convite. Eu sei que é uma Amém. correria, sua agenda é cheia. Não, nada, não. Estou muito Que grata. isso é uma honra para Amém. mim não estar perguntando. Que bom. É uma Pessoal, honra. uhum. Não Eu importa se fiquei muito tenha dois impactada. ou mil. Aham. Eu fiquei muito Entende? impactada com um pouquinho do seu testemunho que você deu lá na igreja, né? O Então, isso Ramsés. já, para mim, isso já é motivo da alegria, né? Mesmo poder compartilhar com uma pessoa, já valeu a pena, entendeu? Sim, Não importa se uma ou é mil, né? sim, com Isso aí, que o certeza. Senhor fala aos corações de Amém. forma que Ele quer, né? Amém. Entendeu? Que ele possa te usar poderosamente. Vamos Amém. orar e a gente já Amém. inicia. Quem estiver aqui e puder compartilhar, aproveitar aí, apertar no aviãozinho. Nós vamos hoje ouvir o testemunho de vida do seminarista, do missionário Ramsés. E Amém. para a honra e glória do Senhor Jesus, que vidas sejam alcançadas. Vamos orar e aí a gente já inicia com as perguntas, tá bom? Senhor Uhum. Deus maravilhoso, Pai de amor, de graça, de misericórdia, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por essa ferramenta que o Senhor nos dá, que é a internet, Senhor. Obrigada pela vida do Ramsés, tudo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo na vida dele. Usa o teu filho, Senhor, conforme a tua vontade, que seu Espírito Santo flua através dele, que corações e vidas sejam alcançadas, Pai, aqui, agora e também depois, quando esse vídeo for compartilhado, que tudo seja para Amém. tua honra e tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Vamos lá então, Amém. Ramsés. A gente vai fazendo aquele esquema de perguntar, né, e responder, que a gente combinou. Amém. Aqui estou, este Conta servo. pra gente. Oi? Conta pra gente. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Conta pra gente, Ramsés, como é que era a sua vida antes de Jesus? Como é que assim foi sua trajetória sem Jesus no coração? Conta aí. Olha, primeiramente, boa noite mais uma vez vocês. É, também aqueles que depois assistirão ao vídeo. Deus abençoe a vida de todos vocês, né? E sou grato ao Senhor, mas acho que todos nós temos um passado, né? O antes de Cristo e depois de Cristo, depois da conversão. E cada um temos muitos testemunhos. Eu acho que o tempo, só para você entender, eu tenho um livro escrito que não ainda não foi publicado, de algumas 120, 100, mais ou menos. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa, foram muitos anos longe da Uhum, presença do Senhor, mas eu queria iniciar, Natália, com um versículo para uhum, você entender, nós poder entender um pouco, me poder expressar, que está em Gênesis, bem no começo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas
sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse versículo, quando a gente pode já ler em Gênesis, e o que tem a ver com minha vida, estava refletindo e poder comparar, fazer uma comparação de que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Eu vinha comparar como era eu, fazendo uma comparação como a terra. Tinha dentro de mim um abismo, dentro de mim trevas, e estava sem forma e vazia. É um sentimento descrevendo, sabe, esse estado inicial da criação antes de começar a organizá-la. Quando Deus for organizá-la, e aqui nós podemos ver que apresenta, né, é o caos primitivo, ou seja, o caos primitivo de todo o universo antes da antes da ação da criação de Deus. Ou seja, mostrando a transformação que Deus faz na terra. Que ela estava sem forma, vazia, estava em trevas. Então, através do Espírito Santo, os três da Trindade, nós podemos ver que lá faz a transformação e ele faz que a ordem, né, traz a ordem no meio do caos e traz a luz e a vida na criação. Então, eu posso ver que nesse versículo, o que tem a ver com a minha vida? O antes, sem Jesus, é um momento vazio, um momento de trevas, um momento obscuro, um momento de tristeza. Tem um filósofo, o nome dele é Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, e ele publica uma obra chamada O Ser e o Nada. Olha que interessante. Essa obra trata sobre um relacionamento entre o ser, que é o que existe, e o nada, que é a ausência ou o vazio. Mas eu queria destacar aqui o ser para si. Essa consciência humana sobre nós mesmos, ele vai falar nesse livro, nessa obra, é uma consciência humana que ele vai falar sobre nós mesmos que criamos um vazio. Por si, o ser humano vai falar nesse livro que é um processo sempre olhando para o futuro, em querer se tornar algo. E quando eu olhava esse futuro lendo esse livro, quando eu olhava o meu futuro, em querer me tornar algo, mas eu olhava dentro de mim e eu vi que estava vazio. Então foi um momento, uns anos de vida sem Jesus Cristo, que carregava depressão, andava sem rumo, totalmente vazio, ou seja, ao ponto de você não querer um futuro, el ser algo, ao ponto de dizer, eu quero que a minha existência termine. Ou seja, eu não querer existir mais. É um vazio que a tristeza toma conta. E isso somente foi preenchido somente por Jesus Cristo. Somente. Ele que encheu esse vazio que nós carregamos, mas que um dia nos alcançou, né? E assim que eu me senti antes de Jesus, perdido, sem rumo, sem direção. Sem forma e vazio, né? Que nem você traz aí, Gênesis. Sem rumo, sem Eu estava direção. refletindo sobre esse versículo, né? Que às vezes passa assim, mas queria fazer uma comparação sobre assim eu me sentia. Porque quando Deus traz forma na terra, ele disse, haja luz. E como é que foi o
momento da chegada de Jesus? Como é que foi assim um encontro que você reconhece? Agora a luz chegou. Como é que foi esse momento de encontro? Esse momento de encontro foi algo que eu nunca tinha experimentado. E olha que sou uma pessoa, apesar de... Hoje estou com 44 anos, mas na época tinha uns 30. Teve o primeiro encontro com Jesus. Era uma pessoa que tinha viajado muito por esse mundo, tinha feito muitas coisas, né? Tinha um pouquinho de experiências, mas nada suplia. Não era o dinheiro, não era as festas, não era os relacionamentos. Tudo era como disse o livro de Eclesiastes, né? Tudo era vaidade, tudo era fumaça, tudo era passageiro, sabe? Nada, assim como Salomão, na plena sabedoria, já na época madura, disse: olha, não encontrei nada, não tem nada debaixo, não tem nada novo debaixo do sol. Então assim eu me sentia. E quando encontrei Jesus, em uma época que eu acabei preso em uma situação, vou parar numa prisão, e assim que eu saí, me fizeram um convite. E eu fui lá, entrei no último banco por respeito da pessoa que me convidou, só fui lá só por respeito dessa pessoa, sem querer saber nada, de nada. Mas já naquele dia, eu já senti que alguma coisa estava diferente. E eu pude, sabe, sentir dentro de mim que somente era algo novo que estava preenchendo e eu não conseguia entender. Eu não sabia explicar a tamanha alegria, tamanho assim. Era uma sensação que somente Jesus Cristo pode te dar. Isso é inexplicável. Isso é o único que posso dizer que é um amor que liberta, é um amor que transforma, e não é um amor qualquer, é um amor de Jesus, é o amor de Deus, é um amor no sentido mais simples e puro. Uhum. Você comentou que você tinha acabado de sair da prisão, é isso? E aí você foi convidado para um culto, foi lá, sentou no último banco, e ali, naquele culto mesmo, você teve um encontro com Cristo. E como é que foi, assim, a caminhada depois desse culto, que Olha, você sentiu essa Natália, presença? então, Natália, assim que eu não entendia porque era em português ainda, e eu quase não sabia o idioma, eu praticamente não entendia o pastor, alguma Uhum. palavra ou outra. Imagina, o culto era em outra língua e eu não praticamente, mas o Espírito Santo, ele já estava agindo, convencendo de tudo pecador, né? Como eu, pecador, tudo pecado e de tudo é justiça. E aí eu entendi. Eu fui inteiramente ali impactado, sem ainda entender nem a pregação. Uhum. No espírito, E, né? e aí foi passando algumas semanas. E eu já decidi naquela semana, entreguei minha vida para Jesus sem praticamente entender. Então eu pude ver que aí foi o próprio Espírito Santo, né? Fui selado, porque dentro do meu coração eu aceitei Jesus. E a partir daí, logo, que eu, em vez de ir embora para Barcelona, eu fui numa reunião, numa conferência da juventude no estado de Goiás. Fui convidado, fui lá. Imagina, nem sabia nada, nem palavra, nem sabia o que era gene, nem nada, não sabia nada. E eu encontrei minha esposa na conferência. Claro, a que seria minha esposa hoje, né? E Uhum. foi lá que eu encontrei ela, aquela jovem, com 18 anos, e Deus foi encaminhando e direcionando aquilo que é o plano maior que a gente não entende, mas a gente só pode ver uma coisa: é graça. É graça Uhum. na vida de um pecador que somente
gente merecia pior dos piores castigos. Mas a sua graça me alcançou. O porquê tudo estava no plano, está no plano soberano de Deus. Logo eu aqui no Goiás, hoje estamos no Rio, mas no Goiás, e a gente começou a namorar, e eu comecei a entender mais a palavra, e eu larguei tudo. Largou tudo? Não tinha mais vícios, Uhum. assim, era uma luta, né? Mas larguei tudo. A gente namorou, noivou, casou, viajamos, voltamos, tivemos nosso filho logo. Só que sempre faço essa advertência a todos, porque todos nós carregamos nossos próprios medos, nossos próprios vícios, independentemente do que é de cada um. Qual que é o nosso pecado? Cada um sabemos. É uma luta que ela é diária. E naquela época eu achei que fui liberto. E aquela libertação, ela não foi para sempre. Aí eu comecei a me relaxar e indo na igreja, mas mesmo conhecendo a palavra, eu acabei me tornando um religioso. Olha só, como é que foi isso? Então, pois é alguém que ia na igreja, adorava ao Senhor, sim, com meu coração dentro da igreja. Mas era um cristão somente de 1 hora na semana. Então, assim, era um cristão que eu me tornei um cristão que, se realmente creia, sempre teve a certeza de Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não buscava. E a gente entende que a gente não é sobre levantar as mãos, não é sobre falar glória a Deus, aleluia, mas é onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Na nossa simplicidade, e no nosso quarto, e no nosso segredo. Então eu não tinha isso. Eu perdi o relacionamento com o Pai. Caramba. E Mesmo na essa igreja. falta de relacionamento com o Pai acabou que foi se agravando. E é muito clara a Bíblia quando disse em Gálatas, né, que fala sobre, em Gálatas 5, ele vai falar sobre o fruto, né, as obras da carne, o fruto do Espírito. Ele fala em plural, o fruto do Espírito, né, que são vários, mas as obras da carne, eu comecei o quê? Alimentar mais a carne. Todos nós. E hoje não é diferente. Se eu deixar de me relacionar com o Pai, eu vou começar a alimentar a carne. Eu não sou assim, eu já vou ser um pastor, longe de mim, qualquer título. Mas o meu coração tem que ser todos os dias de servo. E me colocar sempre no momento e no lugar que eu preciso ser um servo e reconhecer das minhas fraquezas. E de me humilhar, sabe? Diante do Pai todos os dias, porque isso me levou a me separar de Deus, dos irmãos, da comunhão dos irmãos. E aí comecei os vícios de novo, me separei da família, primeiro de Deus, da família, foi parar nas ruas. Oh, Deus. Então, assim, alguém sem esperança, alguém sem propósito, alguém onde a carne falava mais alto, e isso foi tudo, é um processo. Assim como o processo de santificação, que a gente sim, somos pecadores, mas a gente está sempre com um processo, uma busca por nos santificar. Não significa que a gente não vai pecar, mas a gente, mesmo sendo errados muitas das vezes, a gente sempre procura olhar para a cruz,
olhar para Cristo. Então, a gente é uma busca pela santidade. Agora, quando você se afasta, qualquer um de nós, sabe? Aí sai o Adão que carregamos dentro. É, a carne. Sai, porque nós vimos, sabe? Cristo é o segundo Adão. Ele quebrou tudo aquilo, mas nós carregamos o Adão que temos dentro. Só que nós estamos numa procura pela santificação. Mas Uhum. somente na glória, para estar remidos com novas vestes. Então, irmã, a gente não pode se iludir que estamos na igreja, que estamos bem, Temos que vigiar porque para não cair, né? não é, Aquele que está em pé, vigia para que não caia, né? Natália, não é sobre aparências, não é sobre Uhum. status, não é sobre curtidas, Uhum. é sobre onde está o nosso coração. Como é que foi isso? Você conta que você teve um momento que mesmo na igreja foi se distanciando de Deus, né? Foi dando espaço para a carne, e aí se separou, pelo que eu entendi, se separou de Deus, se separou da família. Como é que Sim. foi essa caminhada do retorno, né? Foi para as ruas? O que aconteceu assim depois É, que fez você retornar? Como é que foi isso? Natália, esse é o processo mais difícil. Uhum, Esse é o processo mais difícil de minha vida, porque você se vê que tem uma família, você se vê que está debaixo da autoridade de Deus, servindo a Deus e aos irmãos, e passa rápido, e você se vê em um lugar vazio, sem ninguém, e com vontade de morrer, porque você perdeu sua família, seu filho, sua esposa, e você está na rua e o único que quer é não, é, não lembrar de nada disso. uhum, Então, para você não lembrar, você tem que estar num estado, num estado que você precisa se anestesiar a sua cabeça. Então, você começa um uso abusivo das drogas, tudo sempre para tampar aquele buraco, né, que somente poderia ser preenchido por Jesus. Então, cada vez isso foi se agravando, a certo ponto que, enfim, irmã, aprontei muito, muito uhum, mesmo. Foi parar nas Cracolândias, e ali, só com a roupa do corpo, me lembro que uma situação que estava abrindo as sacolas das lixeiras, né? Às vezes para comer, que praticamente não comia, mas para pegar, andava buscando sempre pelo chão. O meu olhar sempre estava no chão, para ver se conseguia aqueles cigarros que as pessoas jogam uhum, fora, sabe? Então, assim, você está. O que a gente descarta, essa é a sua procura, sabe? Você é alguém. E o pior de tudo é que você se torna invisível. uhum, Por onde você vai, você é um invisível. uhum. E aí ninguém olha para você mais. E aí você vive com aquilo, sobrevive, né? É um período assim muito cruel, sem tomar banho. Lembro que passei vários meses sem tomar banho, meses e meses. Aquela barba, cabelo, sabe? Uma situação deplorável, Uhum. deplorável. Só que o plano soberano, mesmo nessa situação, eu posso ver que a graça dele, o plano do Senhor, jamais poderá ser frustrado. Ele não permitiu, não é porque eu merecia, não. Hoje é minha família, merecia estar aqui nessa live. Não é sobre mim, mas é porque ele tem o poder de transformar qualquer situação. Não tem situação difícil. Às vezes que vocês estão assistindo ou assistirão em casa, vocês podem ter familiares. E isso é muito comum. É muito comum nas nossas famílias ter algum tio, um avô, um parente, um filho, alguém, e se não, alguém muito próximo.
Alguém que você olha e diz, não tem solução. Mas nesta noite quero dizer que tem solução. Não aos nossos olhos, mas o olhar do Pai é diferente ao nosso. Graças a Deus por isso. Que a misericórdia dele não é a nossa. Porque para todas as famílias de minha esposa, eu não teria mais jeito. E eu entendo. Eu não posso ficar bravo com eles. Não, eu entendo. Porque realmente, muitas das vezes eu preciso me policiar. Tipo, ficar atento, porque senão a gente é fácil julgar, é fácil apontar o dedo. Isso é muito fácil em nós. Mas o dedo sempre tem que ser apontado para nós. É no espelho que nós temos que olhar quem somos e não quem é o outro. É muito fácil acusar o próximo, mas a gente precisa ter amor, paixão por almas. E quando Jesus me transformou mesmo, e eu vi que agora, tudo que eu sofri, tem um versículo, eu não me lembro de cor, mas ele disse que no sofrimento, né, nos traz perseverança, e na perseverança nos traz experiência, e na experiência nos traz esperança. Ou seja, é impossível que nós cheguemos lá sem sofrimento. É no sofrimento para você chegar aonde Deus quer que você chegue, Natália, onde eu quero que Deus quer que chegue, onde Ele quer me usar. É impossível que eu chegue lá sem antes passar por um sofrimento. Qual que é o nosso sofrimento? Eu não precisava disso. Mas nós entendemos que no sofrimento precisamos ver Jesus e saber que Ele é soberano e Ele nunca perdeu o controle. Não importa a situação, Ele sempre estará e nunca perdeu o controle. E o sofrimento traz a experiência, né? A experiência nos traz essa esperança. E a esperança é somente Jesus. É somente Ele. E a sua graça que nos alcançou. E hoje eu consigo, Deus me usa junto com outras pessoas, né? A gente que é um a mais, mas usa da forma que Ele quer para alcançar outras pessoas, né? E graças a Deus tem visto assim, a graça se derramando, né? E a gente fala assim, por que eu? Eu não sei, Natália. Porque eu, sendo pecador e miserável, mas e por que não? Se Deus quis assim, né? Quem, quem frustrará os planos do Senhor, né, Natália? Quem frustrará? É muito bonito. Você Mas é fala bem da por aí mesmo. restauração. É, através de ouvir a mensagem, cortou? Não, não, Através de pode ouvir a seguir. mensagem de Deus. É através da palavra de Deus, é através de sua palavra que podemos ser libertos, sabe, Natália? E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, Natália, qualquer que estiver assistindo, cabe a nós uma só coisa. Duas coisas, na verdade. A primeira, louvar o Senhor, adorar Ele. E a Uhum. segunda, proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem para ouvir a palavra de Deus, as boas novas. Precisamos levar essas boas novas, né? Precisamos levar as boas novas, porque eu me converti, eu tenho uma transformação através da palavra. É através da palavra. E a palavra também diz: como ouvirão se não tem quem vai, se não tem quem pregue? Como? É impossível Uhum. que alcance a fé se não é através da palavra, entendeu? Uhum. Então, a nós cabe levar a palavra. E hoje eu entendo que a minha
noite é que é um versículo que é um dos meus versículos que eu coloquei no meu coração, que é Marcos, capítulo 10, versículo 45. Ele vai dizer que o Filho do Homem não vem para ser servido, mas ele vem para servir e dar a vida em resgate pelos outros. Ou seja, se o maior exemplo que é Jesus Cristo, ele vem como servo e não como o Rei dos Reis, esse é o exemplo que a gente precisa entender e aplicar nas nossas vidas. Nós precisamos ser servos e nos colocar na posição de servir, espalhar o amor de Deus. Certo, Senhor. É muito bonito seu testemunho. Eu quero ler esse livro, gente. Ele falou que ele está com um livro aí prestes a sair. Um livro que conta com mais detalhes o testemunho dele. Ele trouxe hoje brevemente. Eu já estou encaminhando para o final, porque eu sei que você tem uma reunião, né? Logo depois. A gente já combinado. Daqui a pouquinho eu já vou entrar, mas, irmã, o sofrimento, igual falei, eu passei também um tempo, passei na segunda vez que entrei na prisão, que é praticamente um ano. Eu não gosto muito de falar sobre esses temas assim, sabe, assim, abordar especificamente, mas a gente hoje entende que tudo do ruim que a gente passa, a gente tem que apontar para Cristo. Tudo mesmo nesses momentos que a gente olha para trás, e como diz nessa palavra que eu levei lá na igreja, que este segundo Coríntios, né, capítulo 15, 17, diz que as coisas velhas, né, já passaram, né, e esses que se fizeram coisas novas, né, e esses que se fizeram coisas novas. Portanto, que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas ou antigas já passaram. E esses que se fizeram ou surgiram coisas novas. Então, eu sei que passa muitas pessoas, Natália, por depressões, burnout, síndrome do pânico. Já passei por todas elas. Não é fácil. Não somente tive vício, mas Deus foi trabalhando em mim também outras doenças que foi adquirindo. E todos nós estamos expostos. Sabe, Natália? Mas a gente precisa não olhar para a dificuldade. E todos os dias, Natália, todos os dias, olhar para nós mesmos e dizer quanto somos maus, quanto somos hipócritas, quanto somos fariseus, quanto temos um coração duro, quanto somos maus aos olhos de Deus. E essa é a nossa posição. Sim. Quando a gente se enxerga assim, é deixar Cristo trabalhar nas nossas vidas. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos que o Cristo viva em nós. E Ele nos deixando quebrantando essas correntes que carregamos dentro de nós. E deixar Ele, o Espírito Santo, trabalhar nas nossas vidas, sabe? Amém. É tanta coisa, sei que o tempo é curto, Natália, mas é milagre de Deus vindo todos os dias, irmão. Sim. Ele continua trabalhando. Não desistam de seus familiares, dos amigos, das casas impossíveis. Não desistam. Lembre-se uma coisa. O Cristo que nos serve, Ele é maior que qualquer problema. Amém. Ele é o Criador de tudo. Amém? O Criador de todas as coisas. Muito bonito o seu testemunho. Essa parcela do seu testemunho que você trouxe aqui pra gente. É bonito ver o quanto que você se abre diante de Deus e também estimula isso, né? Porque, como você mesmo falou, você esteve ali na igreja, levantando a mão,
ficava lá aquela 1 hora do culto, mas estava distante, estava se distanciando. E aí traz essa fala, né, de alguém que foi transformado de fato, de alguém que é um novo homem que surge, né, a partir de Cristo sendo forjado em você. Muito obrigada, viu, Ramsés, por disponibilizar esse tempo aqui. A gente vai caminhando para o final, porque eu sei que você tem uma palestra para dar, uma reunião. É incrível ver o poder transformador de Jesus através da sua vida. Glória a Deus por isso. Que você continue sendo usado, alcançando corações, levando esse testemunho, despertando vidas. Às vezes vidas que estão também, né, no banco da igreja, ativas, mas às vezes distantes de Deus. Eu creio que o Senhor tem nos chamado para a gente se arrepender, né? Para a gente entrar num outro nível de relacionamento. Chega, acabou o tempo de brincar. A gente precisa realmente crescer na presença do Senhor, né? E a sua fala, Ramsés, ela traz muito isso. Eu quero ler o seu livro, hein? Eu quero ouvir mais desse testemunho de forma mais completa. Estou esperando. Eu deixei ele parado. Eu falei assim que só terminaria o livro depois de terminar uma fase que está quase acabando. Então passaram alguns anos de uma parada, porque eu queria colocar essa fase vivida em fatos reais para finalizar o livro, né? Então, assim, às vezes tem coisas que eu queria ver já publicado, mas eu precisei esperar e falar assim, eu quero fechar esse livro com essa fase. E essa fase está acontecendo também, né? Está gerando testemunho. É paciência. É a paciência de Jó que a gente não tem, viu? É verdade. Só Cristo para nos dar essa paciência. Glória a Deus, Ramsés. Vamos então encerrar. Eu gostaria que você orasse para a gente fechar. Claro, olha, claro. tirar uma palavra também aí final, tá contigo. Amém. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. A gente está aqui compartilhando, sendo sincero, abrindo nosso coração, Senhor. Porque a finalidade é proclamar a Tua palavra e te exaltar, Senhor. Então nós estamos aqui compartilhando em comunhão, Senhor. E isso nos traz alegria, Senhor. Isso nos traz paz. É a paz que vem de Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Se outras pessoas vêm assistir, Senhor, essa live, que eles possam ver, oh Pai, que o Evangelho, a palavra, ela tem que ser simples, Senhor. A gente precisa abrir os nossos corações, que eles possam também entender que precisam se colocar e abrir o coração diante de Ti, Senhor, que o Senhor nos conhece por completo, Senhor. Que nós possamos nos prostrar diante de Ti com sinceridade, Senhor, que nós possamos ouvir e praticar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, nos ensina a ser servos, nos ensina, ó Pai, a obedecer. Deus, muito obrigado pela vida da Rosana, Senhor, que é uma irmã querida, Senhor, abençoa a família dela, Senhor, a vida dela, também a vida da Natália e de outras pessoas da igreja, Senhor, missionária na Tijuca, Senhor. Deus, pastor Sermin, Senhor, oh Pai, todas essas pessoas aí abençoadas que nos acolheram com muito amor, Senhor, as pessoas também, os amigos da Natália também, e os irmãos que venham a estar assistindo, Deus. Abençoa suas famílias, Senhor, abençoa nossas famílias. E isso, com meu coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por todos nós, Senhor. Maranata, Senhor. Maranata. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus nos agradecemos. Amém, Deus. Amém. 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 Natália, beijão a todos aí. Deus Muito abençoe obrigada. grandemente. Estou assistindo aqui com minha esposa, também está aqui do meu lado, minha parceira, que ela tem sido, como se diria, é Deus, né, me sustentando, mas agradeço a Deus pela esposa que me deu, né, que é essa grande parceira, que veio a somar no ministério, né, então agradeço a vida dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço também.
sua vida, pela Amém? sua família. Amém. Amém. Muito Amém. obrigada. Amém. Um Amém. grande abraço. Deus Obrigada a todos aqui abençoe. presentes. Depois vocês podem compartilhar essa live. Vou postar no YouTube e também aqui no Instagram. Sim. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Ramsés. Tchau, tchau.